Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Bom dia, amigo internauta, programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter, todas as quartas-feiras às 11 horas, falando de sustentabilidade e responsabilidade social, sobre o patrocínio da Hora do Emprego. A Hora do Emprego, você pode cadastrar gratuitamente o seu currículo na Hora do Emprego, ou o próprio empresário que quer anunciar suas vagas, entre na Hora do Emprego e cadastre lá suas vagas gratuitamente. E você vai conseguir os melhores profissionais do Brasil. E para falar de profissionalismo, Brasil e tecnologia, Fernando Bertoldi Correia, diretor do Instituto de Engenharia, a centenária organização aqui no estado de São Paulo. Fernando, obrigado por ter vindo. Obrigado eu, Betinho, pelo convite. Fica lisonjeado aí de poder contribuir com informação para os seus ouvintes aí, com quem a gente puder ajudar. Bom, o Instituto de Engenharia tem 102 anos, né? 102 anos. 102 anos, quer dizer, quando a engenharia ainda era incipiente no país, de uma certa forma, né? E veio agregar novas tecnologias e organizar o conhecimento para todos, né? O maior exemplo do Instituto de Engenharia é o próprio Proálcool, né? Sim, é um dos grandes avanços que a gente teve, que a gente conseguiu implantar lá de dentro, né? O objetivo da criação do Instituto foi exatamente a gente trazer as técnicas de engenharia para perto da necessidade da sociedade. Então, quando o país precisava de uma solução, e uma solução imparcial, que não tivesse um viés nem político, nem comercial, sim, então os engenheiros se juntam dentro do Instituto de Engenharia, isso acontece até hoje, sim, para debater tecnicamente qual a melhor solução para aquilo. É uma motivação acadêmica, vamos chamar assim? Mais do que isso, porque o viés é de atender a sociedade civil como um todo, né? E não só a ciência. É para atender o anseio da sociedade civil como um todo. Então, todos os problemas que nós estamos vivendo hoje, que a gente vê nas noticiários e tudo mais, que a gente percebemos que a gente pode ter uma contribuição técnica sobre aquilo, não com uma opinião de eu acho, mas sim, medindo os resultados, estabelecendo critérios e desenvolvendo técnicas novas para auxiliar naquilo, a gente se debruça sobre o tema e debate com veemência para atender a sociedade. Fala um pouquinho do Proálcool, porque uma das maiores contribuições do Instituto de Engenharia, e como que isso começou nos anos 70, quando a crise do petróleo abateu-se sobre o mundo como um todo, especialmente para o Brasil, que era super dependente do petróleo externo. Não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Sempre foi muito dependente do petróleo. E nessa época, com esse mesmo viés que eu estou dizendo aqui agora, os engenheiros se reuniram dentro do Instituto de Engenharia, como fazemos de costume, e começaram a idealizar esse programa que, mais tardiamente, veio a ser o Proálcool, muito questionado na época. Mas hoje, quando falamos de biocombustível, sim, nada mais do que o nosso álcool. Esse álcool que vocês abastecem aí, isso é o mais puro biocombustível que sim, nós fomos um dos primeiros no mundo a desenvolver e implantar em larga sim, escala e que está funcionando até hoje. Sim. O mais interessante no caso do Proálcool, que eu me lembro a gente batendo um papo no Instituto de Engenharia, da qual eu honrosamente também sou colunista, coloco nossos textos lá já há bons pares de anos, o Instituto de Engenharia
começou essa ideia num papo de almoço, né? Você falou, o pessoal estava almoçando, viu, Giba? O pessoal estava almoçando lá no Instituto de Engenharia, alguém começou a falar essa crise do petróleo, tal, e não sei o quê, e começaram, e se a gente plantasse cana e tal? E deve ter uma meia dúzia de pessoas que falaram, vocês estão loucos, né? Sempre tem. E, na verdade, todas as conversas começam dessa forma, Betinha. Sim. Todas as conversas lá dentro começam assim. São conversas, às vezes, muitas vezes informais, que a gente fala, poxa, eu estou enxergando ali, que a gente podia trazer um ganho, o que vocês acham? E aí começa a juntar as pessoas que concordam e que discordam, porque a contraditória é fundamental. Para isso, especialmente diante da ciência, para exatamente, lógico. O contraditório é fundamental. Sim. Então, não, só vai entrar quem é a favor. Não, tem que entrar todo mundo, porque nós temos que chegar numa solução que convença, inclusive, quem é contra. Sim. Essa é a melhor solução. E que comprove que é viável, exatamente, né? Senão não faz o menor sentido, né? Então, isso começa dessa forma lá dentro e aí a gente vê altas figuras da engenharia colocando argumentações que a gente fica olhando e fala, nossa, de onde é que ele tirou isso? E que se mostram fundamentais para a sequência da conversa e aí se alicerça tudo. Acaba sendo uma nova faculdade, uma nova universidade lá dentro, né? Lá dentro, o tempo inteiro. Com um olhar... O almoço lá dentro equivale a uns 6 meses de aula. Bom, e nos caminhos hoje da sustentabilidade, um mundo que precisa tomar conta do consumo de água, dos resíduos que impactam, para que o amigo internauta tenha uma noção, o Brasil, ele não reaproveita mais do que ele aproveita somente 2% dos resíduos como um todo. Países como a Alemanha chega a 40%. Né? Então, assim, a visão de reaproveitamento de sobras em qualquer processo produtivo é fundamental. Como que a engenharia está entendendo isso no campo da construção civil, por exemplo, e em outros tipos de engenharia? Roberto, assim como eu vinha falando, a engenharia como um todo, não só a civil, ela é reativa. Reativa à necessidade da sociedade. Sim. Então isso já passou. No começo, por segurança nas moradias, isso lá atrás era o fundamental, era o que a engenharia precisava. Depois, transporte, logística. Pô, eu preciso transpor um rio. Eu preciso fazer uma ponte para transpor o rio. Era a necessidade que existia na época. E a engenharia se debruçou sobre isso, em vãos cada vez maiores, com cargas, para atender uma demanda. Então, hoje, a demanda, isso já passou por abastecimento de água, saneamento, uma série de outras necessidades. Transporte de energia, geração de energia, transporte, né? Em cada momento da civilização, a sociedade demanda um conhecimento novo, uma tecnologia nova para atender uma necessidade específica. E aí a engenharia se debruça como ciência para, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí toda a capacidade intelectual é utilizada para atender essa demanda. E hoje a bola da vez que nós estamos falando é eficiência energética e sustentabilidade. Sim. Eficiência como um todo, na verdade, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, vou desenvolver um projeto. Até pouco tempo atrás, desenvolver um projeto era que na inauguração ele estivesse funcionando. Hoje a preocupação já é muito maior do que essa, já é operação e manutenção. Sim. Porque de repente eu economizo 5% agora, mas isso vai me gerar ao longo dos próximos 20 anos uma demanda de energia 20 vezes maior do que eu precisaria se eu tivesse gasto esses 5% na implantação. A mais, né? Então, a engenharia já está entendendo isso há algum tempo. Se nós desenvolvermos melhor o projeto com olhar sustentável, eu posso aumentar um pouquinho o custo de produção, de implantação. Isso. E isso vai ser diluído durante o tempo, já que o imóvel, por exemplo, fica 30 anos servindo, né? 50 anos por norma, 50 anos por norma, falei 30, mas são 50. Já está passando para 100, se eu não me engano. Se já não passou, está para passar. Puxa vida. Por norma, tem que atender. Então, quer dizer, vale mais a pena se organizar de forma adequada no início do processo do que tentar consertar com o trem andando, né? Uma coisa que está vindo muito nessa linha são, por exemplo, na área pública, são as PPPs, né, que o governo vem fazendo, porque isso, na verdade, está
o governo nunca teve muito bem essa noção de operação, do custo de operação e manutenção. A iniciativa privada é muito sensível. Sim, porque sai do bolso dela. Exatamente. E o resultado daquele investimento, a iniciativa privada está querendo o resultado. Os governos, no geral, eles querem colocar aquilo à disposição da população. Sim. E, às vezes, na base de custe o que custar, e não é bem assim. Exatamente. Né? Então, os próprios engenheiros que até então atendiam às demandas públicas, hoje já são obrigados a voltar o olhar para a operação e manutenção, que é onde vai estar o ganho daquele empreendimento ao longo do tempo. Isso é uma visão, tanto até mais, eu diria, um viés que os orientais são muito introdutores desse modelo, né? O brasileiro tinha o hábito de colocar o avião voando, depois a gente ia ver como que ele ia ficar no ar. Né? Isso é uma mudança de paradigma dentro da engenharia e dentro dos negócios. É difícil essa mudança de paradigma. Como é que você vê isso dentro das universidades, né, e dentro das empresas, que tem que conversar? Né? As universidades, o estudo de engenharia tem um trabalho grande que está em desenvolvimento hoje, junto com as universidades. Exatamente, as universidades também estão ansiosas por essa junção que você acabou de citar, aí, da necessidade das empresas versus como eles entregam o engenheiro no mercado. Sim. Então, o Instituto de Engenharia está exatamente nesse momento agora, no meio dessa interação entre os dois, para tentar fazer isso acontecer da melhor forma possível, focando exatamente, por exemplo, esse tipo de demanda. Essa é uma das demandas que estão no meio da discussão. Da discussão. E é uma demanda que não tem mais fim, né, Fernando? Porque você vai começar a olhar hoje, por exemplo, como que eu enxergo a necessidade de economizar o consumo de água na produção, argamassa, etc. e tal. E não é que eu tenho que usar isso por 6 meses e depois, ok. Começa a se desenvolver mais ainda, sempre, sempre, sempre. É algo que não tem mais fim, ou seja, é um DNA que se transforma e daquele patamar é só dali para cima. Para cima. Sempre. Né? A gente é muito raro, a gente vê uma regressão dentro da engenharia. Porque a partir do momento que você aprendeu uma técnica nova, que é melhor do que a anterior, você não vai fazer a anterior, você vai partir sempre para a nova. Não tem segredo. E o interface com o mercado externo, com as tecnologias de outros países, como que isso é visto por você, tanto no campo acadêmico, quanto no campo operacional? Mas você fala um pouquinho disso, daqui a pouquinho o nosso comercial já vai entrar no ar. A Hora de Emprego está patrocinando este programa, como os demais, falando sobre a empregabilidade no Brasil. Até já, amigos. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br